Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira estamos juntos na nossa Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, aqui em Guarapari, Espírito Santo. Hoje, dia 11 de fevereiro, teremos o prazer de receber nossa querida Kissi-san Gali, vindo palestrar online conosco desde Cunha Porã, em Santa Catarina, nesse nosso imenso Brasil. Nós vamos chamar a Kissi e a todos os que vão participar da nossa reunião hoje para o boa noite de cada um. Boa noite, Kissi. Boa noite, Delane. Boa noite, amigos de Guarapari. É uma alegria estar novamente aqui com vocês, batendo um papo, conversando, recebendo essa vibração carinhosa de todos vocês aí de Guarapari. O tema de hoje é Ajude-me a olhar, a arte de vencer o egoísmo. Ajuda-me a olhar, a arte de vencer e o egoísmo. Agradeço muito todo o carinho de vocês. E eu trouxe aqui um mapa, porque eu acho que com a pandemia, muitos laços foram estreitados, muitas pessoas que a gente nem fazia ideia que ia conhecer, a gente está conhecendo graças à internet. Então, eu achei importante trazer isso aqui para vocês terem uma ideia. Vocês estão aqui em Guarapari, no litoral, nossa, muito bom. Eu estou aqui em Cunha Porã, são 2.466 quilômetros de distância. Muito próximo da Argentina. A gente mora, como eu falei no outro encontro, a 2 horas da Argentina. E a gente mora a 9 horas do litoral da capital, em Florianópolis. Então, provavelmente, se não fosse a pandemia, eu não estaria falando com vocês hoje, porque já estive 2 vezes em Guarapari, mas é longe pra caramba. E a gente passa por 3 estados, né? Passa por Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, para chegar em vocês. E a pandemia, ela estreitou esses laços, então. E por conta desse estreitamento de laços, eu achei importante falar um pouco sobre o egoísmo. O egoísmo é um tema que a gente fala muito não só dentro da doutrina espírita, é um tema que ele está sempre em pauta. E sempre vai estar, eu acho, porque o egoísmo ele ainda está muito forte em nós, né? Esse sentimento ainda é bem presente em nós. Então eu começo a minha fala com uma passagem do livro O Livro do Abraço, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é um jornalista uruguaio e ele viajou pela Espanha. E nas suas viagens pela Espanha, ele coletou muitas histórias que contaram para ele e outras histórias que ele vivenciou. Então, eu trago aqui para vocês uma história que contaram para ele. A história diz o seguinte: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovladov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Me ajuda a olhar. Compartilha comigo esse momento, fica ao meu lado, esteja ao meu lado. Eu me emociono quando eu leio essa passagem desse livro, porque vocês viram no mapa, eu moro muito longe do mar. E na cidade que eu moro, muitas pessoas não conhecem o mar. E é tão presente essa vontade de conhecer o mar, que as escolas, frequentemente, elas fazem viagens de estudo para a capital, Florianópolis, ou para Laguna, que é uma cidade histórica, para levar os alunos do 9º ano, do ensino médio, para conhecer um pouco da história e também conhecer o mar.
Também alguns grupos de idosos vão conhecer o mar. E eu já tive a alegria de estar junto com algumas pessoas que não conheciam o mar. E é muito igual o que está na história. Eles pegam um na mão do outro e ficam olhando o mar e olhando a onda chegar próximo e molhar os pés, e é emocionante. Então, eu vejo que essa passagem desse livro, que não é um livro espírita, mas tem passagens lindas no livro, de uma criança que não conhecia o mar e que pediu ajuda para o pai para olhar. Então, essa história, ela reflete um pouco a nossa humanidade. Nós não estamos sozinhos, nós precisamos um do outro. Tanto é que a família é o primeiro núcleo social. A gente vive em família para aprender a viver numa sociedade maior. Então, na família nós precisamos nos ajudar. Esse eu acho que é o grande objetivo de estarmos aqui, porque o nosso crescimento moral, ele vem dessa ajuda, do estreitar os vínculos, de estar lado a lado, pegar na mão. E muitas vezes a gente não quer pegar na mão. A gente se deixa dominar por algo, eu sou o melhor, né? Então, no Livro dos Espíritos, é muito claro que quando a espiritualidade nos diz que o nosso crescimento intelectual e moral depende da vida em sociedade. Nós aprendemos com essa vida em sociedade, porque quando nos isolamos, as coisas ficam muito simples. A gente não tem que contar, às vezes, até 1000, se tranquilizar, não tem que ensinar, não tem que, às vezes, chamar a atenção de um filho, não precisa fazer comida para todo mundo, né? Então, a vida em sociedade, ela nos traz muitos desafios, e esses desafios servem para o nosso crescimento também. Tanto é que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E qual é esse maior obstáculo? O orgulho e o egoísmo. E aí o Espírito responde que refere-se ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Então, ao vivermos uma vida em sociedade, nós precisamos evoluir. Evoluir intelectualmente, porque o progresso intelectual é necessário. Graças a esse progresso intelectual, estamos aqui hoje conversando como se estivéssemos todos juntos, mas estamos a 2.500 quilômetros de distância, mas é como se estivéssemos muito próximos um do outro. Mas o progresso intelectual, ele sempre vai acontecer. Independente da pessoa ser boa ou ruim, acontece o progresso intelectual. Mas o que nós precisamos olhar também é para esse progresso moral, o crescimento moral. Paulo de Tarso, ele vai falar, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. E aí está o nosso progresso moral, quando eu começo a entender o que é certo, o que me convém, o que é importante para o meu próximo. E a gente vai ver muito essa questão do egoísmo também nessa pandemia que estamos vivendo, onde as pessoas olham para si em primeiro lugar. Então, o que é o egoísmo? Joana de Ângeles, ela vai dizer que o egoísmo é virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea. Virose perigosa. Nós temos uma virose perigosa biológica, que é o Covid, que está nos deixando toda a sociedade com muito medo, muito ansioso, causando vários desencarnes, causando muita preocupação com hospitais lotados, o distanciamento social, algumas pessoas em isolamento. Então, nós temos uma virose perigosa. E a Joana de Ângeles compara o egoísmo a uma virose. Tamanho perigo que é o egoísmo. E ela vai dizer que
Então, ele é essa virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da história da humanidade. Então, o egoísmo sempre existiu. E eu achei essa tirinha que eu trago aqui nos slides, que eu achei fantástico, né? O que é o egoísmo? É quando o indivíduo compra todo o álcool gel para si mesmo, sem deixar nada para as outras pessoas. Então, é o olhar para si em primeiro lugar. E é muito interessante porque às vezes a gente não se dá conta de atitudes egoístas que a gente tem. Eu lembro quando, ano passado, em março, no dia 19 de março, nós recebemos a notificação da universidade que tinha parado tudo, né? O nosso estado parou, todo mundo era para ir para casa. E eu recebia várias notificações no grupo de WhatsApp, assim, vai acabar tudo, vão para o mercado, comprem tudo. Então, eram amigos, pessoas ligadas à Defesa Civil, pessoas ligadas à Secretaria de Estado da Saúde, porque eu sou enfermeira, professora, então a gente tem muitos contatos, dizendo, gente, tá terrível, se preparem, porque nós vamos ficar fechados, em isolamento, vai fechar tudo, as indústrias vão fechar. E isso tudo de manhã, né? Isso tudo numa quarta de manhã. E eu lembro, assim, que chegou um momento que eu tinha que esperar o transporte. Eu peço desculpas que a minha cachorra tá latindo aqui. Eu tinha que esperar o transporte e eu cheguei a ligar para o meu esposo. E eu disse, vai no mercado e compra algumas coisas. Compra carne, compra papel higiênico. E daí ele disse, por quê? Eu disse, porque tá fechando tudo. Dele assim, tá, mas vai faltar suprimentos. E daí o meu marido, que é muito tranquilo, ele disse assim, se faltar para nós, vai faltar para os outros também. Então, por que nós vamos deixar faltar antes isso, né? E deu assim, nossa, é verdade. Olha o egoísmo presente. Mas a gente não percebe isso como egoísmo, para ver como essa virose ataca, né? E a gente nem percebe muitas vezes. Então, o egoísmo é quando eu olho para mim em primeiro lugar e para os que estão próximos como se eu fosse dona deles, né? Então, eu quero cuidar primeiro do meu filho, depois dos outros. Por isso, a Joana traz isso como uma virose. Qual é a causa do egoísmo? Quando que se originou o egoísmo? Então, a origem do egoísmo está no instinto de conservação. No começo da humanidade, era necessário um pouco desse egoísmo, pensar em si, porque a gente tinha que sobreviver, instinto de sobrevivência, de conservação. Temos que lembrar que nós estamos hoje no mundo de provas e expiações, mas com certeza nós já vivemos em mundos primitivos, assim como viveremos em mundo de regeneração. Isso é um desejo de todos nós, né? Chegarmos no mundo de regeneração, depois irmos para os mundos felizes. Então, no início da humanidade, lá nos mundos primitivos, ainda era necessário olhar para si, se preocupar consigo, nesse sentido de se conservar, né? Mas hoje não precisamos mais disso. Hoje isso já não tem mais essa necessidade. E aí eu trago para vocês uma passagem do Haroldo Dutra Dias, no estudo do livro da Gênesis, quando eu acho muito legal o exemplo que ele traz sobre o egoísmo, que quando ele fala de Adão, né, representando a nossa humanidade, e Adão vai contra uma ordem do Criador, uma ordem de Deus. Então, Deus diz, não come o fruto. E Adão come. Então, assim, naquele momento ele pensou em si. Eu quero seguir, eu quero fazer as minhas escolhas. Não importa se essa escolha é certa ou errada, né? Eu vou escolher. Então, ele, ao escolher, ele deu as costas para Deus. E aí, o que é isso? É o egoísmo. Então, ao mesmo tempo, quando Adão resolve ir contra o Criador, dar as costas, se afastar do Pai, a gente vai ter o início do mal. E, ao mesmo tempo, o egoísmo. Adão olhou para si. E a humanidade ainda continua, muitas vezes, olhando para si.
Um exemplo que a gente tem muito claro é o álcool em gel. E o egoísmo, ele neutraliza as nossas qualidades. Ele faz com que as nossas qualidades passem muitas vezes desapercebidas. No livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que o egoísmo é o vício mais difícil de eliminarmos, porque muitas dos outros vícios têm origem no egoísmo. Então, a inveja, quando a gente tem a inveja da outra pessoa, como eu queria ser como ela, com certeza não tem problema nenhum. Nossa, como eu já escuto como professora, enfermeira, terapeuta, algumas pessoas eu atendo, às vezes no atendimento fraterno, ou às vezes na universidade, e me dizem assim, eu queria ser como a minha amiga. Ela não tem marido, ela não tem filho, ela faz o que ela quer. Olha a inveja. Eu quero ser. O que é isso? Eu quero ter o que o outro tem. É o egoísmo, olhar só para si. Então, o egoísmo, ele está por trás da inveja. O ciúme, a posse, a possessão. Nós temos hoje muita violência contra a mulher causada pelo ciúme, ocasionada pelo ciúme. O que é o ciúme? Sentimento de posse. Aquela pessoa me pertence, aquele objeto me pertence, eu sou o dono, eu. Egoísmo, né? É o ego, é o eu. Então, tanto a inveja quanto o ciúme e o orgulho, muitas vezes a gente tem uma ideia, essa ideia não é aceita, e a gente fica mal-humorado, e a gente fica de cara fechada. Como não aceitar a minha ideia? Quem é aquela pessoa para não aceitar o que eu estou falando? Orgulho. O que é o orgulho? Eu fui contrariado. Eu novamente. Aí está o egoísmo. A avareza, a mesma coisa. Então, ele é o vício mais difícil de eliminarmos, porque vários outros vícios morais se originam dele. Tem ele como pano de fundo. Então, por isso, a espiritualidade nos instiga a olharmos para nós e identificarmos esses sentimentos egoístas que nós temos. E às vezes a gente não percebe, como no exemplo que eu dei de mim mesma. Vai no mercado e compra, nós podemos ficar sem. Mas daí tem sempre um anjo da guarda, um familiar com noção das coisas e diz, para quê? Para quê? Se nós ficar sem, o nosso vizinho também vai ficar sem. Então, vamos evitar isso, né? Vamos nos ajudar. Vamos estreitar os laços, vamos segurar na mão, né? Me ajuda a passar por essa pandemia junto. Vamos nos auxiliar. E aí a gente vai ter também, nessa pandemia, muitos exemplos de coisas boas, no sentido de vencer o egoísmo. Então, eu lembro que meu pai teve Covid, nós ficamos em isolamento por 14 dias, os vizinhos vinham na cerca pedir se a gente precisava ir na farmácia, se precisava ir no mercado, os vizinhos vinham, pessoas na internet mandando mensagem, amigos, está tudo bem, não estão precisando de alguma coisa, pessoas que eu nem imaginava que iam oferecer ajuda, ligaram pedindo, precisam de alguma coisa, tem que levar teu pai para algum lugar. Então, a gente vê que existe muita coisa boa em nós. Mas, muitas vezes, o egoísmo vai neutralizar tudo isso que nós temos de bom, porque a gente dá vazão à inveja, ao ciúme, ao orgulho, à avareza, à irritabilidade com o egoísmo por trás, né? Nos irritamos quando as coisas não saem como a gente quer, o egoísmo presente. Então, a Joana de Ângeles, ela vai dizer que o egoísmo retrata nosso comportamento moral primitivo. A pessoa egoísta ainda tem muito forte esse instinto de conservação primitivo. Ainda traz na sua essência o primitivismo ainda. Então, é necessário desenvolver a razão sensível. É necessário desenvolver o altruísmo, desenvolver esse amor que nos une. Jesus falava que somos todos irmãos. Então, não podemos ter
disputas um com os outros, não devemos ter. E a gente só consegue mudar o nosso comportamento moral primitivo nos educando na boa educação, na moralidade, né? Na razão sensível. A doutrina espírita fala muito da fé raciocinada. Então, nós temos que ter a razão sensível. Quando a Joana de Ângeles fala que o egoísmo retrata nosso comportamento moral primitivo. Nós ainda, segundo a Joana de Ângeles, nós precisamos desenvolver a razão sensível, nós precisamos abandonar esse homem adâmico, esse homem primitivo que ainda faz parte de nós muitas vezes. Nós precisamos lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E esse mundo, ele é passageiro aqui. Ele serve exatamente para a gente evoluir moralmente. Então, tem uma frase que eu acho muito linda da Joana e do Divaldo, que fala que quando o homem entender que se encontra no lugar, no local, com as pessoas certas, aquelas que são responsáveis pelo seu crescimento, despertará para fazer da sua existência uma existência feliz. Então, quando a gente entender que a gente está nesse momento, com essas pessoas, nessa família, com esse trabalho, e que isso faz parte do nosso crescimento, a gente começa a perceber que as coisas são tranquilas, porque se eu tenho que passar por isso, é para o meu crescimento moral, é para eu aprender, é para eu controlar. Chico Xavier dizia, né, que pediu a Deus paciência e ele deu outra coisa para ele, desenvolver a paciência. Eu esses dias falei isso, assim, nossa, eu preciso de paciência. E aí Deus me deu a cachorrinha com 12 anos, velhinha, surda, com problemas intestinais para eu desenvolver a paciência. Então, a gente precisa sair dessa visão primitiva que a gente ainda tem. E a espiritualidade fala que o meio de destruir-se o egoísmo é através de quando a gente conseguir colocar a vida moral acima da vida material. Jesus falava, meu reino não é deste mundo. Então, nós não precisamos nos apegar às coisas desse mundo, às coisas materiais. Porque isso é passageiro, né? Então, os espíritos vão dizer que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por falsas alegorias. Então, a doutrina espírita, ela nos diz, a vida não acaba aqui. Nós seguiremos e nós levaremos o quê? Toda a nossa evolução moral, que acompanha também a evolução intelectual, porque o que eu aprendi intelectualmente nesse mundo, eu vou levar para as próximas vidas, mas o importante é o moral. Se eu pretendo um dia ir para um mundo de regeneração e chegar num mundo feliz, eu tenho que pensar nessa evolução moral, né? Para isso que a gente está aqui, para isso que a gente vive em sociedade. Quando o Diego, no começo da história, fala para o seu pai, me ajuda a olhar, a ideia é essa, que a gente se ajude a evoluir. E qual é a terapia para vencer o egoísmo? É o altruísmo. O altruísmo, as atitudes de amor ao próximo. Então, a terapia para esse flagelo é o altruísmo. É a gente desenvolver esse amor desinteressado ao próximo, esse amor filantrópico, a abnegação, ter tempo para o outro. Então, a terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que emanam da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito.
Então, percebam, ó, que emanam da razão, é essa razão sensível, a razão que me faz discernir, que faz eu entender o que é certo e o que é errado. E quais são, então, os sintomas do egoísmo? Um apego patológico, uma frieza emocional, um distanciamento, uma indiferença. E daí que falta álcool gel? Eu tenho, eu tô tranquilo. E aí, a gente teve um momento aqui em Santa Catarina que o estado de Santa Catarina é um estado que tem muitos desastres naturais. A gente já teve furacão no nosso estado, a gente já teve ciclone, a gente já tem seca, a gente tem enchente, desmoronamento, deslizamentos, a gente vive muito com esses desastres naturais. E em 2008 teve uma enchente no Vale do Itajaí, vocês devem lembrar, porque o Morro do Baú caiu lá em Ilhota, em Blumenau vários morros caíram, teve pessoas soterradas, foi muito triste. E Itajaí estava abaixo da água, e não tinha mais água potável. E as pessoas pegavam água nos mercados, entravam, assaltavam, né, os mercados para pegar água e vender a água. Então, as pessoas estavam sem casa, sem comida, muitas pessoas tinham perdido seus parentes e as outras pessoas estavam vendendo água. Quando a gente precisaria dar essa água, né? Então é essa frieza, esse distanciamento que a pessoa egoísta ela começa a desenvolver, porque a felicidade está nos bens materiais, é o materialismo que impera. Então eu sou feliz se eu comprar um carro novo, se eu comprar um sofá, se eu viajar para a Europa, se eu fizer isso e aquilo, sempre envolvendo as questões materiais, porque começa a ter esse apego patológico ao material. Então, nós precisamos nos educar em moralidade. O evangelho, ele precisa revolucionar o nosso coração. O evangelho precisa nos fazer homens e mulheres de bem. Nós precisamos vivenciar o evangelho de Jesus. E a educação é a chave do progresso moral. A educação nos instiga a melhorarmos moralmente, porque a educação nos dá também a noção de ética, que vai nos dar a noção de certo e errado, que vai fazer a gente sempre lembrar da orientação de Paulo de Tarso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, pela educação, nós influenciamos outras pessoas e nós também somos influenciados. Kardec vai dizer que há sempre um coração mais instruído para um coração menos instruído. Então, isso é muito interessante. A educação moral. A doutrina espírita nos oferece essa educação moral através do Evangelho no Lar, através do estudo sistematizado da doutrina espírita, através das exposições, do atendimento fraterno. A gente vai aprendendo a importância que é sair de si e olhar para o outro, e ter tempo para o outro. Tem uma história de Gandhi que eu acho incrível. É a história de uma senhora que fez uma longa viagem com o seu filho para falar com Gandhi. Então, ela viajou para encontrar com Gandhi. Quando ela encontrou com Gandhi, ela disse assim: Gandhi, eu preciso que o senhor diga ao meu filho para parar de comer açúcar, porque ele come muito açúcar. Gandhi olhou para a mulher, olhou para a criança e disse assim: vocês retornem aqui em 2 semanas. A mulher não entendeu nada, ficou de uma certa maneira, imagino eu, meio indignada, mas saiu e retornou em 2 semanas. Em 2 semanas, quando ela retornou, Gandhi olhou para o filho dela e disse: pare de comer açúcar. Aí a mulher ficou: como assim? Eu estava aqui há 2 semanas. Por que o senhor não falou para o meu filho há 2 semanas atrás para ele parar de comer açúcar? E daí Gandhi olha para a mulher e diz: porque há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Como que eu vou pedir para o seu filho parar de comer açúcar se eu ainda comia açúcar? Agora eu não como mais. Agora eu posso dizer para ele parar de comer. Então, a gente, olha o sentimento egoísta. A gente quer
que o outro realize as coisas que a gente não consegue fazer. Então, a gente diz para o outro separar o lixo. Separa lixo orgânico, mas na minha casa eu não separo, mas eu digo para o outro separar. Eu falo para o outro diminuir a ingesta de sal, mas eu continuo comendo sal. A gente diz para os filhos, não pode ser egoísta, tem que dividir, tem que brincar com o amiguinho, mas eu sou egoísta. As coisas são minhas e eu não divido. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Ter esse olhar para nós. E quando a gente é altruísta, a caridade, ela está permeando a nossa vida. A gente entende a necessidade de fazer o bem. E aí Kardec pergunta, haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? E o Espírito responde, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. O bem a gente pode fazer sempre, em qualquer momento. Hoje à tarde eu estava trabalhando e escutei algumas crianças aqui da rua, na cerca aqui de casa, brincando nós temos uma cachorra, uma labrador de 4 meses. E as crianças na cerca brincando com a cachorra. E aí eu pensei, vou lá, porque eles estavam brincando num lugar que tinha roseira, vão se machucar. Aí eu falei, vão ali na frente brincar com a cachorra. E daí, claro que as crianças pediram se podiam entrar aqui em casa. Eu falei, entre, brinquem com a cachorra. Vocês não têm ideia da alegria dessas crianças. Elas ficaram assim, correram para lá e para cá, deram um cansaço na cachorra, eu fiquei super feliz. Então, uma coisa simples. Me deu trabalho, sim, porque eu tinha que trabalhar, aula online, as crianças gritando fora de casa. Mas tudo bem, elas estavam felizes. Então, nós precisamos estar dispostos, ter vontade de fazer o bem também. Então, quando não podemos ajudar, é totalmente o egoísmo que está no comando. Porque podemos ser úteis em qualquer lugar, em qualquer ambiente. É a caridade moral, as atitudes no bem, a fala amorosa, os gestos amorosos, parar para ouvir. Isso é muito importante. Às vezes a gente não tem tempo. E outra coisa que às vezes acontece, a gente ouve estranhos e não ouve os nossos familiares. A gente não tem tempo para os nossos familiares, a gente não tem tempo para ficar em casa. Ou se a gente está em casa, a gente está no celular, no notebook, sem o tempo para a família. Olha o egoísmo. Então, se nós estamos no comando, Jesus falou que brilha a sua luz. Que luz é essa? A luz do amor, a luz da caridade, a luz do altruísmo, do sair de si e ajudar ao outro. O amar ao próximo como a si mesmo. Então, se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Então, tirar essa rigidez que mata os nossos bons sentimentos. Isso eu não posso fazer, aquilo eu não posso fazer porque vai me prejudicar. Não, se é lícito e te convém, faça. A gente precisa aprender a gente precisa aprender com o Evangelho, né? Fazer com que o Evangelho revolucione nosso coração. Jesus nunca se escondeu do trabalho no bem. Ele atendia a todos. Por que nós nos escondemos, né? Por que nós nos escondemos? Então, a gente precisa ter sempre esses gestos altruístas para vencer o egoísmo, vencer essa virose que atinge a humanidade. Há quanto tempo nós ouvimos as lições do Cristo? Há quanto tempo? Quando tomareis Jesus por modelo de todas as vossas ações? Esses são questionamentos que os Espíritos fazem para nós lá no Evangelho. Quando vamos praticar o Evangelho na nossa vida? Nós estamos vivendo hoje uma situação gravíssima do Covid e ainda tem pessoas que não entendem a necessidade do distanciamento social, do uso de máscara, de lavar as mãos, de evitar beijos, abraços, embora isso seja difícil, né? Aqui na nossa região, em Chapecó, a cidade onde eu moro,
Os hospitais lotaram, não tem mais leito de UTI, não tem mais leito de enfermaria. Para vocês terem uma noção, 85 pacientes só essa semana já foram transferidos para cidades que ficam distantes, né? Ficam na região de Blumenau, Florianópolis. E eu comentei com meu pai ficou internado no mês de novembro, e eu disse, pai, olha só como a espiritualidade foi boa para o senhor, porque o senhor internou num momento que ficou num hospital próximo a Cunhaporã, próximo da família. Imagina se fosse agora. E aí a gente não olha para essas pessoas, a gente não tem a empatia. Ah, bom, eu não estou precisando de internação. E aí a gente mantém as aglomerações, a gente sai de casa e não usa máscara, não passa álcool gel, é o básico, é se colocar no lugar do outro, atitudes altruístas. E não é difícil. Ah, eu não gosto de usar máscara. Bom, aprende. Quanta coisa a gente faz na vida que a gente não gosta. Então, temos que ouvir as lições do Cristo. Cristo disse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, precisamos tomar Jesus por modelo das nossas ações diárias e praticar o evangelho, praticar o amor na nossa vida. Então, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso, sim, a cada dia arrancar algumas hastes. E qual é o contraveneno? A caridade e a humildade. Então, precisamos trabalhar em nós o evangelho de amor do Mestre Jesus e tirar as ervas daninhas que estão dentro de nós. Sair de nós para ajudar o outro. Eu trouxe aqui essa foto, é de uma florzinha muito miudinha, que quando a gente usa como um floral, ela é para o ciúme e para o apego. Quando a criança não consegue largar a chupeta, essa flor, ela é feito um floral dessa flor que ajuda ao desapego, né? Então nós precisamos exatamente isso, desapegarmos de nós, do orgulho, da vaidade, do ciúme e olhar para o outro. Então, para finalizar a minha fala, eu trago para vocês uma psicografia de um trabalhador espiritual da nossa casa espírita, que ele diz o seguinte: não sinta medo, sinta amor. Onde há amor, há segurança. Não tenha dúvida, vibre amor. As vibrações de amor geram certeza. Não sinta tristeza, sinta amor. Onde há amor, há alegria. Não semeie a discórdia, semeie o amor. Semeando o amor, nascerá a paz. Semeando o amor, nós vencemos essa chaga, essa virose que é o egoísmo. Porque a vida é aquilo que nós desejamos diariamente. Então, vamos desejar a amizade, a amorosidade, o afeto. Vamos nos ajudar a olhar, assim como o Diego, que pede ao Pai que me ajude a olhar, que possamos nos dar as mãos, mesmo que de forma virtual, e nos ajudarmos, nos auxiliarmos. Então, eu agradeço muito o carinho de vocês, agradeço muito a paciência de vocês em ouvirem. Delane, muito obrigado por esse momento de estar com vocês. Queridos irmãos, depois dessa palestra maravilhosa, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo ao Pai Celestial por estes momentos. Os amigos espirituais estão a postos, nos auxiliando. Energias do plano espiritual, neste momento, nos envolvem através do chakra coronário, descendo até o frontal e sendo distribuída pelos outros chakras para todo o nosso organismo espiritual, físico, trabalhando a nossa mente, reequilibrando-nos, tratando os nossos órgãos,
que estão necessitados, retirando também dos nossos corações as angústias, as tristezas. E agora, estas energias percorrem todo o nosso corpo, nos auxiliando. Estamos nos sentindo mais leves, mais alegres. Todo o nosso corpo está envolto em luz. E essa luz também está sendo distribuída para o recinto, os nossos familiares. E assim, Jesus, nós agradecemos pelo amparo que temos a todo momento. E vamos continuar o nosso passe, recebendo essas energias através da música. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Onde a caridade impera, o bem sempre encontra oportunidade de atuar. A esperança tem que estar sempre em nossos corações e que possamos manter o pensamento elevado, para assim conservarmos estas energias que recebemos. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Irá te abençoar. Muita paz, queridos amigos, que Jesus ampare a todos, que assim seja.